Olá, professores, estamos aqui para o nosso tutorial sobre banco de questões. E já para começar, eu quero fazer algumas considerações acerca da sua área de trabalho quando você for fazer esse banco de questões. Eu sugiro que ela fique dessa forma: de um lado, do lado esquerdo, você pode deixar o ambiente aberto, o seu AVA aberto, e do outro lado, aqui do lado direito, sugiro você colocar as suas questões, né, no documento do Word, com todas as suas questões que você criou, que fique aqui do lado direito, certo? Após a gente loga normal, você vai logar com seu usuário e senha. Eu vou logar aqui com o meu CPF. E a minha senha. Em seguida, eu vou buscar a minha disciplina na qual eu quero fazer esse banco de questões. No meu caso, como é um teste, nós temos aqui criado uma página para mim chamada de teste. Esse tópico Flávio Campos, digamos que seja a sua disciplina da turma da manhã, do período da manhã, certo? A gente vai abrir essa disciplina. Pronto. Após, a gente vai aqui embaixo, administração, banco de questões e categorias. Vai abrir esta tela aqui. Então você desce um pouquinho e aqui em nome você digita o nome da categoria. Como os senhores sabem, o banco de questões é composto por questões fáceis, médias e difíceis, né? Então, nessa categoria fácil, você escreve fácil. Em seguida, adicionar categoria. Volta aqui, digita, escreve médio. E em seguida, difícil. Feito isso, os senhores vão aqui embaixo e clica em perguntas, ainda no mesmo campo, administração, banco de questões, perguntas. Clica em perguntas. Agora, os senhores escolham aqui, selecione uma categoria, escolham a que nós acabamos de criar, que seria a fácil. Sempre começando pela fácil. Em seguida, criar uma nova questão. Nesse criar uma nova questão, aqui no documento que os senhores criaram as questões, né, no documento do Word, eu vou dar 3 exemplos de questões, né, que podem acontecer. Essa questão aqui, número 1, seria uma questão mais corriqueira que todos os professores fazem, né, costumeiramente. Mas tem essa segunda questão aqui, que tem esse detalhe: a letra E é nenhuma das anteriores. E também a questão 3 é questão de verdadeiro ou falso. E ainda tem uma outra situação, que é a questão quando ela tem imagem, certo? Então, vamos começar aqui a partir da primeira questão, certo? Sendo a primeira questão de múltipla escolha, então a gente escolhe aqui múltipla escolha, clica em próximo, certo? Você vai pegar questão 1, copiar e em nome da pergunta você vai escrever
a numeração da questão, nesse caso é a questão número 1. Em texto da questão é todo o enunciado da questão, certo? Que nesse caso seria esse daqui. Entre os dispositivos de entrada de dados em informática inclui-se, 2 pontos. Então a gente coloca aqui em texto da questão é todo o enunciado da questão, certo? Descendo aqui mais abaixo, a gente vai colocar aqui na questão 1, a gente coloca a opção A, que seria esse daqui. Na opção alternativa 2, a gente coloca aqui, que seria a letra B. E na 3, a letra C. 4, letra D. E 5, a letra E. Para fim didático, eu mudei a cor da alternativa correta para a gente já logo de cara ver que aquela alternativa é a correta. Portanto, nesse caso é a letra B a questão correta. Então a gente vem aqui no número 2, escolha 1, letra A, escolha 2 vai ser a letra B. Então nesse caso aqui, na alternativa correta, a gente vem aqui em nota e coloca o valor de 100%. Certo? Feito isso, salvar mudanças. Agora, continuando, a gente vai para questão 2. Então, a gente clica aqui em criar uma nova questão. Múltipla escolha novamente. E vamos lá. Lembrando que o nome da pergunta é o número da questão, né? Onde a gente vai escrever questão 2. Texto da questão é todo o enunciado. Nesse caso, vai daqui até aqui. Certo? Agora, um detalhe. Eu fiz questão de colocar essa questão 2 justamente porque a letra E dela é nenhuma das anteriores, certo? Se os senhores observaram bem que na questão número 1 eu não alterei aqui, não alterei nada, só fiz colocar aqui as alternativas e em nota eu coloquei aqui a resposta certa, eu coloquei o valor de 100%, tá? Nesse caso aqui, nós vamos fazer o seguinte. Letra A, questão 1, certo? A B, escolha 2. C, escolha 3. D, escolha 4. E a letra E, que é nenhuma das anteriores, seria a questão número 5, que a gente colou aqui. É o seguinte, nessa questão 2, a resposta certa é a letra A. Então a gente vem aqui e coloca 100%. Agora, os senhores observam que tem esse ícone aqui, que está acionado, ele está marcado aqui, habilitado. Nesse caso, e todas as vezes que a letra E seja nenhuma das anteriores, nenhuma das respostas ou algo nesse sentido, os senhores obrigatoriamente têm que desmarcar essa função aqui, certo? Somente no caso em que a letra E seja nenhuma das anteriores, nenhuma das alternativas e assim sucessivamente, algo nesse sentido, os senhores desmarcam aqui, a opção misturar as opções, certo? Feito isso, salvar mudanças e continue, certo? Desta vez a gente vai fazer uma questão de verdadeiro ou falso. Então a gente vem aqui e clica em
verdadeiro ou falso. Clica em próximo. E aqui em nome da pergunta, a mesma situação das anteriores, certo? Nesse caso vai ser a questão número 3. O texto da questão também sempre será o enunciado da questão. E aqui a resposta certa. A resposta certa, nesse caso aqui, seria falso. Como já está falso, eu vou deixar falso. Mas se ela fosse verdadeira, então eu colocaria verdadeiro. Como o nosso exemplo é falso, vou deixar falso. E salvar mudanças. Se os senhores observarem bem, os senhores podem observar que os desenhos aqui, ó, ao lado, já mudou, o que sugere que é uma questão diferente. Nesse caso aqui é uma múltipla escolha. Como o mesmo tipo aqui de questão é múltipla escolha, logo os símbolos aqui serão iguais. E aqui, ó, quando nós criamos uma questão de verdadeiro ou falso, ficaram 2 pontinhos, certo? Então, descendo um pouco mais, nós vamos aqui para a questão de número 4, certo? Clicamos aqui novamente, múltipla escolha, próximo. Lembrando que questão número 4 é o nome da pergunta, certo? Aqui é o enunciado da questão. Então a gente vem aqui, colamos aqui. Agora, muito detalhe aqui. Bom, se os senhores acrescentaram aqui uma figura, é porque logo essa figura está em alguma pasta, em algum local do computador dos senhores, né? Caso não esteja, caso já copiou e colou direto do software ou direto do documento do Word, né? Das ferramentas aqui do menu de ferramentas do Word. Então o que os senhores têm que fazer? Clicar com o botão direito e salvar como imagem, tá? Os senhores têm que salvar essa imagem, né? Eu já tinha criado aqui previamente uma pasta banco de questões. Sugiro os senhores criarem também essa pasta, né, para não misturar com demais fotos e imagens dos computadores dos senhores. Então a gente coloca aqui. Nesse caso eu vou colocar IMG 04, salvar. Pronto, eu salvei essa imagem em uma pasta do meu computador. Agora eu vou aqui, ó, o último, penúltimo, antepenúltimo íconezinho. Então a gente vem, clica nele e clica aqui novamente, encontrar a imagem, selecionar um arquivo e daí a gente vai lá na pasta aonde nós salvamos aquela imagem. No meu caso eu salvei aqui e está aqui dentro, certo? Quando ela vier para cá, então a gente vem aqui, ó, enviar este arquivo. Ela vai dar uma prévia para a gente da imagem, inserir, pronto, ela veio para cá, certo? Muita atenção nesse momento, porque após a figura ainda tem mais uma partezinha do enunciado da questão, certo? Então a gente vem aqui, copia novamente do Word e cola lá embaixo. Pronto, ficou na sequência realmente da questão que os senhores criaram, certo? Agora nós vamos aqui, descendo um pouco mais. A letra A é esse valor aqui, 1100. Letra B, 600. Letra C, 400. Letra D, 1050. E a letra E, 50,5, certo?
Nesse caso, a questão certa é a letra B. Portanto, a escolha 2, colocamos em nota o valor de 100%, certo? Bom, os senhores sabem que na categoria fácil são 10 questões, certo? Que compreendem as questões de 1 a 10. Na categoria médio são 7 questões. Na categoria difícil, portanto, eu vou dar continuidade aqui, vou criar as demais, certo? E quando eu estiver na última daqui da categoria fácil, volto novamente para a gente verificar um outro detalhe, ok? Certo, então, professores, dando continuidade aqui, estamos agora na questão 10, lembrando que ainda na categoria fácil, né? Vamos fazer essa questão 10 para eu mostrar um detalhe para os senhores, certo? Letra A vai na escolha 1, letra B na escolha 2. Como a letra B eu já estou vendo aqui que é a verdadeira, então eu já vou colocar 100%. Letra C, letra D e, portanto, a letra E. Após salvar mudanças. Agora aqui é um detalhe que os senhores devem ficar bastante atentos. Na categoria fácil, eu falei lá no início que são 10 questões, certo? Portanto, aqui já se encontram as 10 questões. Para a gente avançar agora e ir para a categoria médio, nós clicamos aqui, ó, em selecione uma categoria e agora selecione e escolha a opção médio, certo? E agora sim, criar uma nova questão, múltipla escolha também. Pronto, abriu a mesma tela das demais. E agora que eu continuo normalmente, em ordem crescente dos números. Foi até 10, né? Até a fácil foi até a questão 10, agora a questão médio. Vamos dar continuidade. Nesse caso seria número 11. Vamos pegar aqui o enunciado e colocar em texto da questão. Letra A, aqui, baixar um pouquinho, letra B, a letra C, descer mais um pouco, a letra D e a letra E. Como a letra E eu estou vendo aqui que é a alternativa correta, eu vou aqui em nota e coloco 100%. Após salvar mudanças. Vamos fazer esse procedimento até a questão de número 17. Nós estamos aqui na categoria média, certo? E agora vamos para a questão de número 17, certo? A 16 já está aqui, então vamos agora para a questão 17. Múltipla escolha, próximo. Vou pegar aqui a nossa questão. Nome da pergunta. 17. Vamos copiar aqui o enunciado da questão, colar. E aqui então vamos para a alternativa 1. Pegar aqui a alternativa 2, certo? Como eu já estou vendo que ela é a resposta certa, então eu vou em nota e coloco 100%. Alternativa 3. Vamos aqui para a alternativa 4.
e, portanto, alternativa 5, certo? Salvar mudanças. Da mesma forma que ocorreu entre a fácil e médio, então vai ocorrer agora entre a média e a difícil, certo? Como a questão 17 é a última da média, então a gente vem aqui e coloca na categoria difícil. E agora sim, criar uma nova questão, sempre em ordem crescente. Então, da 17, agora vamos para a 18. Muito bem, então nós chegamos aqui à nossa questão 20, certo? Na categoria difícil, né? Já coloquei aqui o enunciado, coloquei aqui as alternativas, certo? E agora salvar mudanças. Pronto, as questões foram criadas. Agora, professores, um detalhe muitíssimo importante. Caso os senhores tenham essa mesma disciplina no período da tarde, tá? Considerando que esse banco de questões é para uma disciplina sua no turno da manhã, né? E daí os senhores tenham essa mesma disciplina no turno da tarde, tá? A partir daqui, caso tenham essa mesma disciplina à tarde, os senhores vão aqui, ó, em administração, lá embaixo, banco de questões, e clica em exportar, certo? Clicou uma vez, aguarda, seleciona o formato Moodle XML, certo? Escolhe a categoria que você quer exportar, nesse caso aqui vamos na ordem, né? Categoria fácil. Clica em exportar questões para o arquivo. Vamos aguardar. Quando abrir essa janelinha, clica em OK. Pronto, exportou. Clica aqui novamente em exportar, bem aqui, ó. Clicou em exportar. Novamente, formato de arquivo, formato Moodle XML, categoria médio, exportar questões. Pronto, exportar questões. Novamente em exportar, né? Desta vez para exportar a categoria difícil. Escolhe aqui o formato, a categoria difícil e exportar questões, certo? Feito isso, abriu aqui novamente, mas está tudo bem. Feito isto, os senhores clicam na disciplina, lembrando que esse passo de exportar as questões, de ir aqui embaixo, vir aqui embaixo aqui, ó, exportar as questões, é somente para os senhores que tenham essa disciplina no turno da tarde, certo? Caso não tenham essa disciplina, não tem problema, tá? Continuando aqui, só clicar na sua disciplina novamente, que no meu caso é aqui teste Flávio. Pronto, a sua tela deve aparecer como esta, certo? Feito isso, os senhores clicam aqui em ativar edição, esperar carregar. Pronto, vamos aqui embaixo e clicamos em adicionar uma atividade ou recurso. Os senhores escolham questionário, adicionar. Já de cara podem clicar aqui, ó, expandir tudo, certo? Em nome, nós vamos colocar o tipo da avaliação, que aqui no nosso caso é avaliação regular. Então, os senhores podem escrever ou avaliação ou só regular. Avaliação regular, certo? Em introdução, os senhores vão colocar essas considerações aqui, que inclusive, não sei se os senhores perceberam, que eu deixei um erro de propósito aqui. O erro se encontra aqui, ó.
no item 2 dessas considerações. Cada questão apresenta 5 numeral e 4 por extenso. Isso é um erro muito comum que tem acontecido e que os senhores devem atentar, certo? Nesse caso aqui, vamos colocar 5 questões. Agora sim, nós copiamos todas essas considerações e colamos em introdução, certo? Descendo, nós vamos aqui em duração, no campo duração, e vamos ativar, clica aqui logo no encerramento também, o dia dessa prova, digamos que seja para o dia, vamos lá, colocar dia 10 de fevereiro de 2017. Qual o horário dessa prova que nós vamos colocar? Bom, no período da manhã, eu tenho o costume de colocar, né, sempre o horário da aula mesmo, que nesse caso aqui seria 7h45, certo? Que dia que vai encerrar esse questionário? Bom, se é prova, logo será no mesmo dia, né? Então a gente vem aqui, coloca 10 de fevereiro de 2017 e pode ser também o horário da aula, né? Seria 11h30, certo? Descendo aqui em limite de tempo, a gente ativa e coloca 100 minutos, certo? Quando o tempo expirar, a gente escolhe essa primeira opção, que é a tentativa enviada automaticamente, né? Caso expire o tempo, as questões que o aluno já marcou, essas questões serão salvas, certo? Em nota, aqui em categoria de nota, para avaliação regular e segunda chamada, essa categoria de nota, a gente coloca sempre a avaliação presencial. Portanto, como é a prova regular, não é isso? Aqui a avaliação regular, então a gente coloca avaliação presencial. As tentativas permitidas, a gente coloca 2, certo? Método de avaliação sempre a nota mais alta, né? Aqui em layout, mostrado como na tela, não, a gente clica aqui, ó, e escolhe a opção embaralhar aleatoriamente, certo? Em comportamento da questão, a gente não mexe em nada, certo? Deixa da mesma forma que está. Opções de revisão também, a gente deixa assim. Agora aqui em visualização, também a gente não mexe nada. Agora aqui em restrições extras, nas tentativas, a gente clica aqui no mais, mostrar mais. Eu tenho o costume sempre de clicar aqui em mostrar para eu ter certeza do que eu estou digitando, certo? Aqui a senha, logo que os senhores não vão colocar a senha, uma senha muito fácil para os alunos sacarem, né? Então, eu vou colocar aqui só para fim didático, vou colocar aqui essa senha facílima de 1 a 5, certo? Vou clicar aqui em segurança do navegador, escolher a opção janela pop-up segura com JavaScript, selecionar, certo? Vou descendo, limite de notas, aqui a gente não mexe nada, aqui também não, aqui nós vamos alterar, aqui nós vamos em acompanhamento de conclusão, escolher essa última opção aqui, ó, mostrar atividade como concluída quando as condições forem satisfeitas. Em seguida, a gente escolhe essa outra opção aqui, ó, requer nota. O estudante deve receber uma nota para concluir essa atividade. Correto? Feito isso, nós vamos salvar e mostrar. Aqui, ó. Clicou aqui, ela já dá uma prévia de como vai aparecer para o aluno, né? Só que não tem questão nenhuma, né? Nós não colocamos. Viram aqui o enunciado, né? Que nós copiamos daqui, certo? É o mesmo enunciado, as orientações para os alunos, né? Aqui já traz algumas informações importantes, como o número de tentativa, o dia que esse questionário vai estar aberto,
certo? Me informa também que este questionário requer o uso de uma senha específica, né? Que é a senha que os senhores vão criar e no dia da prova vão disponibilizar para o aluno, certo? Então agora nós vamos aqui, ó, em editar questionário. Em editar questionário, a primeira coisa que os senhores devem fazer é clicar aqui, ó, nota máxima, coloca o valor 100 e manda gravar, certo? Mandou gravar, nós vamos aqui, ó, selecione uma categoria, nessa janelinha aqui, ó, nesse campo onde está um azul mais escuro, a gente vem aqui e seleciona a opção fácil, correto? Selecionou a opção fácil, nós vamos aqui embaixo, ó, e escolhe a quantidade de questões, que nesse caso são 6 para fáceis, 3 médio e uma questão difícil. Selecionou aqui a quantidade de questões, clica aqui, ó, acrescentar ao questionário, correto? Você vê aqui, ó, que logo já aparece aqui 6 questões, né, 6 perguntas que foi adicionado ao questionário. Agora nós vamos na médio, dá um clique aqui, e agora escolhe a quantidade, que nesse caso 3, né, 3 questões médio, e acrescentar o questionário. Observe que já foram 9, certo? Portanto, agora a gente seleciona a categoria difícil e escolhe uma questão, né? Como já tem aqui uma, então eu vou acrescentar o questionário. Pronto, esse passo já está ok. Eu tenho costume, por padrão e até por precaução também, de fazer uma visualização para ver se tem algum problema, né? Se a gente consegue identificar ali de momento algum problema. A gente dá uma olhada aqui por cima, né, para ver se realmente contém as questões, se as questões também se encontram, né, conforme o nosso banco, né, que nós previamente fizemos aqui no Word, né? Então vamos dar uma passada breve aqui. Questão 6, 7, 8, 9, 10. Bom, de fato, tem aqui as 10 questões, certo? Agora a gente clica aqui, volta na disciplina novamente, que nesse caso, no nosso exemplo aqui, a minha disciplina é essa, teste Flávio. Então tá aqui, ó, já vemos que a avaliação regular foi criada, certo? A gente clica aqui em ativar edição novamente, e agora um macete bem legal aqui para os senhores economizarem tempo. A gente vem aqui, ó, e duplica essa avaliação regular. Como esse banco de questões é para as provas regular e segunda chamada, né, então a gente duplica. Feito isso, a gente vem aqui e editar configurações. Como nós duplicamos, ela vai pegar algumas referências, a maioria das referências, na verdade, da avaliação regular. Tanto que o nome aqui está avaliação regular. Logo, a gente tem que mudar e colocar a segunda chamada. Vamos escrever aqui, segunda chamada. Pronto. As recomendações são as mesmas, né? As recomendações para os alunos. Aqui embaixo, o que vai alterar vai ser o dia da prova. Vamos colocar aqui dia 17, né? Os senhores configuram para o dia correto da prova de segunda chamada. O horário a gente não altera mais, né? Porque já foi alterado. Essas alternativas aqui também não. O que os senhores vão alterar aqui agora é aqui, ó, em nota, categoria de nota. Os senhores vão colocar aqui avaliação presencial. Lembra que eu falei lá atrás? Categoria de nota, quando se trata de avaliação regular e segunda chamada, em categoria de nota coloca-se avaliação presencial, certo? Aqui continua da mesma forma. Uma outra coisa que vai alterar aqui, obviamente, vai ser a senha.
certo? Os senhores alterem também a senha. No meu caso aqui eu vou colocar de 1 a 6 realmente para ficar diferente. E vou descendo. Vou descendo, vou descendo. Aqui está tudo certo, ó. Correto. Bom, agora a gente clica aqui, ó, salvar e mostrar. Salvar e mostrar. Como nós já tínhamos colocado as questões, né, a quantidade de questões que são 6 fácil, 3 médio, uma questão difícil. Então agora a gente pode só, para desencargo de consciência, né, só visualizar aqui, ó, o questionário. Pede a senha, né, porque nós colocamos uma senha. A senha que eu coloquei diferente foi de 1 a 6. Tá aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Continuar. E tá aqui a nossa prova, né, de segunda chamada está completa. Vocês viram aqui, ó, 10 questões, certo? Então agora a gente clica aqui novamente e chegamos ao fim dessa primeira parte, né, do banco de questões, que foram o banco, né, que foi o banco, na verdade, para a composição das provas regular e segunda chamada.